Em novembro de 2016, o IBAMA promoveu uma oficina de campo nas áreas mais atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. A oficina reuniu órgãos do Estado e analistas do IBAMA para proporcionar uma discussão técnica sobre os desafios da recuperação das áreas afetadas. Cada tema abordado contou com um professor especialista. A oficina faz parte da Operação Auges, que hoje é a principal estratégia adotada para acompanhar a recuperação ambiental das áreas. Esperamos que a divulgação aumente a transparência da ação governamental e promova uma discussão técnica ampla na sociedade sobre os desafios envolvidos na recuperação do maior desastre ambiental da história do país. Experiências aí em alguns lugares, mas deparar com problemas químicos mesmo de grande porte, a gente ainda não deparou. Tem uma barragem de lavagem de bauxita, né, praticamente o que sobrou ali é caulinito e quartzo. Né. Uma barragem de lixívia negra, aí já tem um complicador, porque pH muito alto, né, alto teor de matéria orgânica muito fina, tamanho menor do que a argila, e uma dificuldade de dessalinizar um solo, um latossolo salino, que é uma coisa que não existe, né? Não existe um solo tão lixiviado quanto um latossolo que tenha salinidade. Então, latossolo e salinidade é incompatível na natureza, portanto, a natureza cuidaria daquilo ali tranquilamente. Então, hoje eu estava preparado para a gente ir para o campo, para esclarecer dúvidas, que eu acho que fica mais produtivo. No entanto, o problema de chuva, essas coisas, e a rapidez, não foi possível, eu não preparei uma coisa formal. Mas, como é o derradeiro dia aí de vocês, eu acho que se eu falar de uma coisa muito boa para estar no coração de todo mundo aqui, que é a esperança de que a natureza é superior a qualquer desses acidentes, né? Porque traz para a gente aquilo que eles chamam de resiliência do sistema, capacidade de reagir e recuperar-se, né? Como é o caso desse latossolo salino. Eu ia dar uns paliativos ali, tratamento que eles chamam na medicina de sintomático. Tratamento sintomático até a pessoa sair do quadro, porque não existe latossolo salino. Então, eu creio que esse acidente é uma coisa muito grave, e até por causa das mortes, né, das vidas que foram ceifadas, dos grandes prejuízos, né, e da desconfiança que ficou gerado em cima dos construtores, dos administradores dos eventos. Mas não vejo grandes problemas químicos, né, vejo grandes problemas físicos, como em muitos outros lugares, né. Uma lagoa de lixívia de pH 9 em latossolo, uma dispersão de argila fantástica, uma sujeira na água, né, uma quantidade de suspensão muito alta, e isso dá turbidez, como é que vai tratar a água para beber, começa a complicar as coisas. Mas, quimicamente é fácil. Dessalinizar um solo é uma coisa simples, né? Agora, contornar os problemas gerados, até que aquilo tome conta da natureza, levou uns 2 anos. O que é 2 anos? Né? Num latossolo que tem 2.500.000 anos. Então eu quero trazer um pouco da história do planeta para a gente ver que ele tem uma capacidade de resiliência muito grande. Foi um improviso que eu estou fazendo aqui agora, e aí no meio ou para o final vocês podem perguntar à vontade. Desde que o Big Bang aconteceu, né, que a gente pode acreditar que teve outros para trás, né, outras explosões, que os elementos químicos foram sendo formados, os núcleos foram sendo formados, porque naquele estado de energia era um estado de energia instável para qualquer núcleo, né? E aí foram formando os primeiros núcleos, e esses núcleos foram se combinando
hidrogênio com hidrogênio foi fazendo hélio, hélio com hélio foi fazendo berilo, berilo com hélio veio carbono, carbono mais um hélio dá um nitrogênio, e foi fazendo os elementos químicos, dá oxigênio, dá nitrogênio, etc. E foram fazendo elementos químicos sem eletrosfera. Era uma sopa de núcleos. Elétrons, nem sei se existiam, estavam muito mais dispersos. E dessa forma, numa condição de temperaturas altíssimas, né, que a gente consegue produzir hoje dentro das análises químicas em um ICP, no plasma, né, que analisa esses metais pesados aí que a gente está discutindo. Esses núcleos foram sendo formados até que se estabelecesse um núcleo de alta estabilidade, que é o núcleo de ferro. Cobalto, níquel, aquela turma ali em volta, 56, 57. A partir daí os núcleos são pesados demais, e aí ele começa a perder partículas, e aí aumenta os isótopos radioativos, diminui a abundância no universo. Então o universo vem formando por uma estabilidade energética, e toda a matéria que a gente convive, né, nessa mistura de matéria e energia, explicado dessa forma. E à medida que o universo foi expandindo, vem expandindo, e vai vem resfriando e formando matérias sólidas que foram atraindo mais matérias pela lei da ação das massas, né? Matéria atrai matéria. E vem formando esse planeta, essas constelações, essas galáxias, e o planeta Terra, há uns 4,5 bilhões de anos, se estabilizou a sua massa. A partir daí, a acreção que foi feita de matéria no planeta é pequena, perto da sua massa. Cai todo dia um meteorito, mas nada que aumente a sua massa significativamente. Mas ficou essa confusão de temperaturas muito altas e misturas de elementos químicos, né, muito diversas. Até que, passado o tempo, for segregando os mais densos para o interior do planeta e os mais leves para a superfície, diferenciando o núcleo, manto, crosta. E é na crosta terrestre que a gente vive, que a gente trabalha há tanto tempo, e todos os processos ambientais existem em cima da crosta terrestre, que tem uma variação de profundidade aí de 40 km, hora 70, depende, né? Ela mergulha e boia no manto, né, em várias profundidades. E com isso começou o processo de intemperização inicial, lá atrás, né? Numa necessidade química de que os silicatos, que são os elementos químicos mais abundantes da crosta terrestre, por ordem: oxigênio uns 45%, silício uns 27%, alumínio uns 8%, ferro 6%, aí entram os elementos nutrientes: cálcio, magnésio, potássio, sódio com 4%, 5%, 6%, né? 2%, e tudo mais que a gente conhece com menos de 1%. Né? Então os elementos químicos da crosta são tão poucos, muito poucos. 1, 2, 3, alumínio, silício, oxigênio, esqueleto, mineral, forma compostos insolúveis, os grandes minerais, né, que adsorve por cargas elétricas cálcio, magnésio, sódio, potássio. E o ferro no meio do caminho, que é a grande pilha eletroquímica do planeta, é ferro, porque o estado de oxidação ferro 2, ferro 3 é uma coisa muito sutil, é tão pequeno essa diferença de potencial que a gente tem nas veias aqui correndo para poder a gente viver, né? E a maioria dos seres vivos tem o ferro como transportador de elétrons, passa de ferro 3 para ferro 2 quando ganha elétron, transfere, vira ferro 3, e aí vai fazendo a cadeia de transporte de elétrons que dá vida nas plantas, nos peixes, nas bactérias, no homem, no boi, em todo lugar. Então isso aí, gente, isso aí foi construído, né, essa segregação, de modo que essa forma de vida pudesse aparecer, adaptada a esses elementos químicos, 7, 8 elementos químicos da crosta terrestre. E esses elementos químicos formaram os primeiros silicatos em ambientes totalmente inóspitos para a condição de vida, de pressão e de temperatura muito diferente. E com isso eles começaram a assim temperizar.
buscando uma nova condição de equilíbrio à medida que vem resfriando o universo. Né? O planeta tem outras coisas que mexem nele. E com isso, essa distribuição de elementos químicos na crosta terrestre, ela teve uma redistribuição quando surgiu um componente essencial para a vida no continente, que é o solo, a terra. Né? E a terra, ela só pode ser formada por intemperismo. E o intemperismo, a alteração desses minerais que a gente chama de primários, que são formados em condições de ígneas ou metamórficas, de pressão e temperatura muito diferentes das da superfície, que não tem condição da vida em abundância sobreviver dentro dos continentes, precisava de formar argila e a argila segurar um pouco desses nutrientes. Então, a gente chega nesse ponto aí de fazer argila. Mas o planeta nem sempre foi assim. Há 4,5 bilhão de anos que existe, praticamente uns 4 bilhões de anos, o planeta Terra foi totalmente diferente dessa situação, por causa de um elemento químico que sai das rochas, vai para a água, vai para o ar, o oxigênio. Né? Um elemento químico que ele causou o grande impacto ambiental no planeta. O grande poluidor do planeta inicial foi o oxigênio, que mudou as formas de vida do planeta todo há uns 800 milhões de anos atrás. Então, o planeta foi se segregando, formando supercontinentes, ajuntando massas de rocha, ora submerso totalmente, ora imerso, né? Separando massas para um lado, formando crosta, e vem fazendo isso várias vezes, vários desenhos. No Brasil tem um ciclo de separação e junção muito importante que aconteceu mais ou menos uns 3 bilhões de anos atrás, o ciclo transamazônico, que a gente chama, que é o ciclo que estabelece as 3 grandes massas de rocha da América do Sul. A massa amazônica, a massa são-franciscana, do São Francisco, e a massa do Rio da Plata. Esses 3 grandes cráteres, eles se individualizaram, né, com rochas basicamente granito e gneiss, né, são muito correlatas, e essas 3 grandes massas, elas chocaram num ciclo chamado ciclo brasiliano, e esse ciclo já bem mais recente, há uns 800 milhões de anos atrás, e com isso chocou e formou grandes zonas de dobramentos. O que são zonas de dobramento? Nas soldaduras dessas massas, levanta e provoca metamorfismo. Porque um cara chamado Goldsmith, pai da geoquímica moderna, né, ele conseguiu separar os elementos químicos em elementos químicos da atmosfera, os atimórficos, elementos químicos que andam com os minerais silicatados, né, os litófilos, os elementos químicos que andam com sulfetos, que são os metais, a maioria dos metais de transição, que a gente chama de metais. Né? Metal é tudo aquilo que doa elétron. Os metais de transição, que são os metais explorados, né, explotados pela mineração, cobre, zinco, chumbo, níquel. Esses elementos químicos, eles são arrastados, são immiscíveis numa fusão de silicato. Quando funde num alto forno o silicato, esses sulfetos eles destacam, né, que são os calcófilos. E nesse choque, você tem água em tudo nesse planeta. A água é o grande veículo de todas as reações biológicas, químicas, geoquímicas, né, todas. E a água que existe dentro dos minerais, dentro das rochas, que existe na atmosfera aqui, né, que existe dentro de estruturas e que existe nos seres vivos, é claro. Essa água que existe dentro das rochas começa a segregar os elementos químicos
e formar bolsões, veios, de uma solução de alta temperatura silicatada e outra de sulfetada. E aí forma nesses choques o escape, o espreme, e aí cria concentrações de minérios nesses choques no grande ciclo brasiliano. Está muito relacionado a essas condições de jazenda. Todo mundo aqui fez aquele curso? Quem é que fez aquele curso? O curso de rádio. Então, naquela apostilinha de geologia, eu conto um pouco dessa história. E nessa época aí, essas grandes concentrações, então, são feitas por essa segregação, porque o metamorfismo é um tipo de transformação geoquímica nas rochas que ele fala que é uma solução sólida. Não existe derretimento, fusão da rocha. No entanto, existe água sob pressão. Água sob pressão, ela adquire temperaturas muito maiores do que 100 graus. É por isso que tem panela de pressão, né? A panela de pressão, a água chega a temperaturas muito mais reativas de cozimento do que os 100 graus que a gente adquire aqui no nível do mar para a água. Se passou disso, ela evapora, muda de estado, né? Não sobe a temperatura. Então, sob essa condição de pressão do choque dessas grandes massas rochosas, né, que estava já com algumas bacias sedimentares, que recebeu argila, e a argila já é o processo de intemperismo, né, e aí nessas argilas tem concentrações metálicas muito mais altas, por causa das cargas elétricas que existem nas argilas. Então, esse material enriquecido de enxofre começa a fazer os bolsões de mineralizações de metais. De arsênio, de ouro, de metais e metais. De ouro, de arsênio, de prata, de mercúrio, de zinco, de níquel e de tudo mais, que anda com sulfetos. Arrastado pelo ferro, né? Que é o regente desse trabalho aí. Porque sulfetos é uma forma de enxofre reduzido. Então, o ferro, ele guarda muito desses metais, naturalmente, sempre foi o guardião. Sempre foi. Né? Tanto por atração com esses elementos químicos metálicos, quanto por uma adsorção específica de alguns ânions. Dentre eles, a moeda biológica que move os seres vivos, que é o fosfato. Né? Óxido de ferro sem fosfato é uma coisa assim que é quase uma utopia. Né? O povo de mineração é doido para a gente arrancar um pouco de fosfato dele para melhorar a qualidade do aço. Porque, geoquimicamente, o planeta é feito com todos os processos para poder favorecer a vida, ter vida. Então, a gente entendendo a geoquímica como sendo os processos para poder favorecer a vida, entende por que óxido de ferro tem tanto fósforo. Adsorve o fósforo. Com uma ligação, duas ligações, três ligações, e depois encapsula aquilo ali, né, com filmes de óxido de ferro. Por quê? Porque o ferro 2 passa para ferro 3 passa para ferro 2. Ferro 2 é solúvel, ferro 3 é precipitado. E aí ele vai guardando essas coisas. Algumas coisas que são nutrientes importantes, que não pode parar dentro d'água, porque aí cria uma demanda biológica de oxigênio muito grande, né? Porque o ferro, quando passa dentro d'água e ele reduz quimicamente, falta oxigênio, o óxido de ferro deixa de ser óxido, passa a ser reduzido e libera o fosfato, libera o arsenato, libera o cromato, o molibdato, toda essa turma desses ânions que vai nas cargas positivas dos óxidos. Então ele é um elemento muito pouco solúvel, por essa razão geoquímica de ser um guardião desses ânions. E com isso, ele só é transportado para dentro d'água pela erosão, pelo arraste. Combinado também com a presença de outro grande elemento que vai ceder os elétrons, que é a matéria orgânica. Né? Então a oxidação da matéria orgânica é que faz o ferro reduzir quimicamente e liberar esses ânions. Então esses depósitos com altos teores de óxido de ferro, ele tem potencialidade para acumular tanto esses ânions quanto os cátions metálicos, mas reduz em presença da matéria orgânica.
Por quê? Porque em presença da matéria orgânica há uma oxidação, uma liberação de energia da matéria orgânica e com isso ele pode favorecer a vida, né, dar energia para a vida. E a vida faz essa transformação no óxido. Então, matéria orgânica e óxido de ferro em ambiente alagado dá redução, dá liberação tanto de fosfato, que na água é um poluente, quanto de arsenato, quanto de molibdato, que são poluentes por natureza. Né? Isso é uma coisa importante para a gente entender a geoquímica de óxido de ferro. Tanto do ferro quanto do manganês. Mas eu falo muito mais do ferro porque a crosta terrestre tem muito mais ferro. Né? Então a grande preocupação com o ferro é por causa disso. Bom, essas massas terrosas, então, elas foram consolidadas, a América do Sul ainda formada junto com a África, e aí mais ou menos há uns 250 milhões de anos, esse grande continente formado, o último dos grandes supercontinentes, resolveu explodir, separar de novo, né, tectonicamente, por causa de calor interno, de elementos radioativos ainda do interior do planeta que vagueia, né, graças àquele núcleo líquido e o núcleo sólido, governando a distribuição dos elementos químicos na crosta terrestre. Porque aí crosta é engolida, crosta é formada, numa regência que a gente não entende direito. Por quê? Né? Ninguém sabe para onde vai a deriva dos continentes. É um monte de suposições. E por que ele faz esses trajetos? Por que racha continentes e por que cria continentes? Não sei. Mas algum efeito para a vida, para renovar a vida, tem. Porque se não houver uma injeção química de energia para poder reduzir elementos químicos oxidados, como é que vai haver a liberação de elementos solúveis, tipo ferro? Ferro 2 só é formado quando injeta energia. Ferro 3 é espontâneo. Né? Então, o ciclo da superfície produz óxido de ferro. O ciclo endógeno do planeta reduz ele quimicamente. Ou a matéria orgânica via biosfera. Então, esse supercontinente da Pangeia, né, que a gente vê muito falar de lá para cá. Né? Mas isso aí é muito recente na história do planeta. Na história geoquímica do planeta. Já é numa condição em que a vida saiu já de dentro d'água, já existia vida em exuberância, matéria orgânica em quantidade, porque o oxigênio começou a crescer na atmosfera muito bem tamponado, muito bem controlado. Olha o artifício da natureza para controlar esse grande poluente, porque ele tinha que selecionar uma forma de vida que usasse o oxigênio como receptor de elétron, é claro. É o elemento que está lá na esquerda da tabela periódica, é o elemento mais eletronegativo que tem. Então, ele tem a responsabilidade de oxidar todo mundo, por isso que o oxigênio oxida. Então, ele é o grande receptor de elétrons da natureza. Da tabela periódica, flúor, mas flúor não existe, né? Oxigênio é que existe como grande oxidante. E ele, se ele surgisse de repente, ele mudava todas as formas de vida, porque as formas de vida eram anaeróbias. Né? E é isso seria muito impactante, teria que ter organismos com capacidade de poder usar o oxigênio com essa eficiência fantástica de respiração. E essa eficiência fantástica de respiração desse a ela a potencialidade de aumentar as formas de vida, de se multiplicar em grande quantidade. Isso foi muito bem organizado pela natureza. Porque, para poder a gente ter uma diversidade biológica grande, adaptada a uma nova condição de oxigênio, a gente tinha que ter mutantes, tinha que ter mutação. E as mutações, ela precisa de ter um agente mutagênico. Alguma coisa que causa mutação, né? Uma radiação, alguma coisa. E as radiações que incidentes aqui no planeta Terra, elas
que vem do Sol e da atmosfera, da atmosfera externa do planeta, ela não podia ter uma camada que barra a maior parte dos raios mutagênicos, que é raio ultravioleta, raios cósmicos, que é barrado justamente pelo grande absorvente disso aí, que é a camada de ozônio. A camada de ozônio é O3. Como que vai ter O3 se eu não tenho oxigênio na atmosfera? Então, a mutação precisa de ter raio ultravioleta. Para ter raio ultravioleta, para ter mutação e aparecer seres vivos adaptados à nova condição de oxigenação, precisava de não ter camada de ozônio. Então, a camada de ozônio foi surgindo, olha só, a camada de ozônio foi surgindo à medida que foi tendo uma diversidade biológica aqui, capaz de conviver com o pouco de oxigênio que estava surgindo dentro das águas. E aí, essa diversidade com seres capazes de se adaptarem a esse novo elemento receptor de elétrons, que é o oxigênio, ela foi se adaptando, se especializando, se diferenciando, né, em troncos capazes de conviver com a vida aeróbia. E aí surge uma organela espetacular, que é a fotossíntese, para ir mandando esse oxigênio cada vez mais para a atmosfera. Mas ela foi barrada, tamponada, para poder crescer devagarzinho, à medida que desse tempo para esses mutagênicos, essas mutações acontecerem. E essa mutação foi acontecendo e o oxigênio foi sendo liberado, crescido, aumentado, devagar, tamponado por quem? Pelos grandes bancos de sulfetos, especialmente sulfeto de ferro, pirita. Né? Pirita, arsenopirita, calcopirita, a turma toda das piritas, né? Os calcófilos. E aí, nessa situação, aí foi formando os grandes bancos de óxido de ferro distribuídos pelo planeta, tipo esses do quadrilátero aí, né? Os Band Eye Formation, formações ferríferas mandadas. A partir dessa explosão de vida de oxigênio para poder oxidar o sulfeto de ferro e fazer o óxido de ferro, o sulfato fazer o ácido sulfúrico, atacar as rochas, liberar cálcio, magnésio, que era nutriente para as águas, e aí a vida crescer na abundância, na velocidade que é exigida por ser aeróbio. Então, esses sulfetos foram oxidando, formando bancos de óxidos, esse óxido ocluindo, segurando alguns elementos químicos, e um deles é o fósforo, é claro, que não pode explodir dentro d'água, e o ácido sulfúrico oxidando rochas e liberando nutrientes para poder nutrir áreas de águas pobres em nutrientes de cálcio, magnésio, sódio, potássio e outras coisas menores. Isso aí, gente, é uma coisa que a gente aprendeu a enxergar isso quando a gente viu um ambiente de início desse intemperismo, uma condição de vida bem precária na Antártica. No Polo Sul, a gente começou a ver lá na Península Keller, onde tem a estação brasileira, um trabalho de drenagem ácida, de mina, em condição ambiental lá do início da vida no planeta, em que a acidez atacava os minerais numa rocha mais pobre do que a abundância do basalto, e aquilo migrava uma solução de argila rica em cálcio, magnésio, sódio, potássio e outros elementos, para uma área de mar pobre, e ali tinha abundância de vida. Né? Então o trabalho da drenagem ácida, que é tão combatida, né, em mineração, que a gente tem tanto problema para poder recuperar, eu acho que isso é muito mais grave, o Igor já trabalhou com isso em Paracatu, Deus me livre, uma coisa difícil de mexer, né? Muito difícil, não só pela acidez, quanto pela solubilidade desses metais e a metais tóxicos, né, em níveis altos. Porque em níveis baixos eles são nutrientes, micronutrientes. Em níveis altos, pequena, pouca diferença, ele vira tóxico. Né? E a gente viu como é que essa formação da nutrição e da modificação na atmosfera
foi criando as formas de vida para habitar os mares, os lagos, os rios e depois sair para o continente. E aí o continente, então, foi preparado quando a atmosfera já estava propícia, quando existia já argila suficiente dentro dos continentes para poder reter a água entre períodos de umidade, entre estações chuvosas, e aí a vida, que precisa sempre de água, sair de dentro dos meios aquosos para habitar os continentes. E aí povoar, né, do jeito que a gente está povoando aí os continentes. Então vocês veem que o planeta foi todo preparado, atmosfera, litosfera, hidrosfera, para uma nova concepção de biosfera. Conseguir entrar para dentro. Isso mostra a capacidade de resiliência e de controle do nosso planeta. Às vezes a gente fica apavorado por uma desesperança, uma falta de fé, que a natureza, ela controla, é soberana, tudo isso. Qualquer passo em processos de recuperação de área degradada que a gente faça é um passo que a gente tem que dar de acordo com o que a natureza faria. Porque senão ela tira, fora. Tira, rejeita, refuga. Senão isso aqui está fora. Esse curso que eu dou sempre aí para o pessoal de recuperação de área degradada chama-se Princípio de Gênese de Solo aplicado à recuperação de área degradada. Por quê? Porque a gente tem que entender como é que é o processo natural para não fazer besteira que a natureza vai refugar. E aí eu fazer coisas que ela vá somar, né? Fazer uns paliativos que vai corrigir, melhorar para ela somar, né? Aí a gente chega nesses grandes problemas aí, desses lugares que a gente já trabalhou, né, que é mais de grande porte do que grande problema, e chegamos aqui nessa situação aí que vocês estão aqui com esse propósito de fazer um entendimento teórico, né, fazer um arcabouço teórico de argumentação técnica para poder fazer as determinações das obras. E o solo, quando intemperiza, ele libera muitos elementos químicos. E esses elementos químicos vão para o ciclo das águas, que é uma interação atmosfera, hidrosfera, litosfera, e aí recicla, faz o reciclo. E esses elementos químicos, eles se movimentam entre essas geosferas, né, do planeta, por condições de solubilidade, por condições de absorção, né, por condições de metabolismo, todo amarrado, todo travado, né, concomitante. Alguns elementos químicos são móveis e outros imóveis, propositalmente, né, se a gente entender que os mecanismos geoquímicos, eu acredito que todos os mecanismos são assim, mas da área que eu venho estudando há algum tempo mais, falando mais sobre isso e pensando mais, os mecanismos geoquímicos são todos eles direcionados para a perpetuação da vida no planeta. Um impacto, uma alteração, ele vai ser corrigido, mas o homem tem que trabalhar ali para poder entender aquele processo e não fazer besteira. Não fazer coisas que vai jogar dinheiro fora e não vai causar nada somatório à natureza, né? Então, a gente, do que a gente conhece, eu não trabalhei de perto, eu gosto de ver as coisas no campo, não vejo grandes problemas químicos nesses rejeitos que foram depositados, né, nos tributários, ao longo das calhas do rio, que não vejo grandes problemas químicos. Vejo problemas físicos, né, de depósitos arenosos onde tinha argila, né? Mas isso a natureza faz com frequência. Se você pegar solos aluviais, ele é formado de bancos de areia, areia grossa, areia fina, areia média, óxidos, matéria orgânica, e forma um solo ali em cima. Difícil quando a gente tem concentrações altas de toxinas, né? De metais, com material lá de Paracatu que quer vegetar em cima daquilo. Mas a gente vê em volta aí o solo sendo formado,
se aquilo ali foi preparado por líquens, bactérias, algas, fungos, até a planta chegar e fazer a sucessão biológica. Aqui a gente tem que atuar para poder fazer a conformação de começar a formar o ambiente de solo. E o ambiente de solo só se forma com a entrada de carbono, a todo custo. O primeiro passo de uma recuperação de solo degradado, eu acho que é a gente fechar os olhos e atacar cirurgicamente a entrada de carbono no solo. Porque entrou carbono, entrou vida, entrou comida, entra bactéria, entra fungo, entra formiga, entra cupim, e aí o processo de formação do horizonte superficial do solo, o horizonte A, é desencadeado, é implementado pela entrada de carbono. Então eu acho fundamental, em todo o processo de recuperação de solo degradado, a gente atacar aquilo que está sendo mais grave, que é a falta de carbono no solo. Esses rejeitos, eles uma vez analisados e detectados uma insignificância de tóxicos, de elementos tóxicos, a incorporação de carbono deve ser feita a todo custo. Porque ele que vai desencadear a redistribuição e a entrada de espécies adaptadas numa sucessão biológica. Então não vejo grandes problemas aí, químicos nessas áreas.